Boa tarde. No ar mais um programa Cidade e Realidade. E na tarde de hoje vamos conversar com o poeta e escritor Valdec Almeida de Jesus. E também vamos receber para uma interessante entrevista o terapeuta de casais Mauro Vasconcelos. Fique conosco. Vale a pena conferir. Estamos de volta com o programa Cidade e Realidade, trazendo como convidado o escritor e poeta Valdec Almeida de Jesus. Boa tarde, Valdec, como vai? Tudo ótimo. É importante salientar que Valdec é um escritor de sucesso, já com 8 títulos, 8 livros editados. Fala um pouco da sua atividade, como é que começou isso? Vamos nos reportar mais atrás. Você vem da Bahia, não é mesmo? Exatamente. Nasceu na Bahia? Nasci em Jequié, no interior da Bahia. E família pobre, pequena, a gente acabou tendo que morar na fazenda. E lá eu tive contato com poesias, né? E a partir daí, a partir dos 12 anos, eu me encantei pela linguagem poética e comecei a escrever. E aí daí não parei mais. Pois é, mas há 30 anos então você escreve, mas seus livros começaram a ser editados em 2005. Eu... Me explica essa fase aí dos 25 anos, você também exerce uma atividade funcional? Eu, como todo poeta, tímido e tinha vergonha das minhas poesias. Eu ia escrevendo e guardando, escondendo nas gavetas. E só a partir de 2005 foi que eu comecei a ter coragem de publicar, né? Eu me transferi de Jequié para Salvador em 93 e fui tendo contato com outros poetas, fui perdendo o medo, perdendo a vergonha de ser poeta, né? Perdendo a vergonha de mostrar aquilo que eu escrevia. Então a timidez hoje está totalmente superada? Quase, quase superada. E dentre os livros que você escreveu, qual aquele que mais te deu notoriedade? Foi o Memorial do Inferno. No trabalho, às vezes a colega me perguntava sobre algum problema e eu tirava de letra, dizia, isso aí é coisa pouca, problemas do dia a dia. E ela me incentivava dizendo, puxa, escreve isso no livro. E eu me achava pequeno e incapaz de escrever um livro. Mas qual é a temática, qual é a história que esse livro retrata? Esse livro conta a história de 20 anos da minha família, né? Que começou com meu pai e minha mãe. E eu faço aí um paralelo entre o Jardim do Éden, porque eu só conheci meu pai e minha mãe. Não tínhamos avós, tios, primos, nada. Eu não entendi uma coisa. Jardim do Éden e Memorial do Inferno. Por que inferno? Inferno foi a realidade do dia a dia, né? De passar fome, de trabalhar e chegar à noite em casa e não ter o que comer. De chegar no final do mês, o cara dizer assim, venceu o aluguel, eu quero dinheiro. E a gente não ter, ele fala, então sai da casa. Então, traçando essa trajetória inteira de sofrimento e de amarguras e vendo como superar tudo isso. Aí eu fui fazendo essa mistura, né, de vida, da nossa realidade e transformei em livro. E Memorial do Inferno, eu estou vendo aqui, ele ganhou uma versão em inglês, né? Memories from Brazilian Hell. Como é que aconteceu isso? Estamos aqui junto ao próximo Paulo Coelho. Eu digo que vai ganhar o mundo, de Jequié para o mundo. Tomara, viu, que essa profecia se torne realidade. Eu sempre mantenho contato com muita gente no Brasil e fora do Brasil por e-mail. A internet facilita muito. E pessoas de lá, de Nova York, pediram que eu mandasse uma tradução. Eu não tinha como fazer, não tinha como fazer uma tradução literária e literal do livro. Aí alguém lá conseguiu fazer isso e foi publicado e está sendo vendido pelo mundo afora. E foi lançado nos Estados Unidos? Foi lançado, uma pequena cerimônia, mas eu pretendo fazer como o Paulo Coelho, né, invadir o mundo todo em várias línguas. Olha que bom, mas é interessante que você eclodiu em 2005 e já são 8 livros, né? E as tiragens, parece que a tiragem do Memorial do Inferno foi esgotada totalmente. Foi, exatamente. Eu lancei a primeira edição em 2005, doando a renda inteira para as obras sociais da Irmã Dulce, e esgotou completamente no lançamento. Aí eu fiz uma nova edição em 2007,
Porque a história é muito interessante, muito intrigante e o leitor não consegue parar de ler. Falar do dia a dia, do cotidiano, e muita gente se vê ali representada. E toda a história se desenrola, então, em Jequié. É. A maior parte em Jequié e um pouco já em Salvador, né? Porque eu me transferi para lá em 93 e minha mãe ficava indo e vindo de Jequié para Salvador, algumas vezes em São Paulo, e aí tem um pouquinho também de São Paulo, mas a maior parte é em Jequié. Mas é um romance que tem características universais, né? Porque trata do dia a dia de qualquer família que luta, né? Que se empenha para cuidar dos seus filhos, para formar os seus filhos. Inclusive você, o Waldeck, foi para o exterior diversas vezes, eu tive vendo aqui em seus dados. Essas experiências no exterior também influenciaram as suas obras? Ah, influenciaram sim, muito. Porque a gente está acostumado a ver o mundo pequeno, olhar sempre para o umbigo. E eu sempre gostei de olhar o mundo com outros olhos, com lente de aumento. E para você enxergar com outros olhos, tinha que falar inglês, tinha que falar um pouco de espanhol. Aí eu fui fazer um curso. Aí desse curso eu me interessei, me senti incentivado a conhecer os Estados Unidos. Passei alguns meses em Nova York por 2 oportunidades. Fui também a Madrid, passei também em Cuba, Venezuela, Peru, Argentina. E fui pegando de cada lugar desse um pouquinho da cultura deles e levando também um pouco da minha experiência, fazendo essa troca, né? Esse intercâmbio cultural. Eu verifico até pela informação que você nos traz de que fez uma doação para as obras de Irmã Dulce, que você tem uma preocupação social e uma preocupação, e isso te leva a um engajamento com movimentos sociais? Leva sim. Eu sou de origem humilde, hoje eu posso me classificar pelos padrões do IBGE como de classe média. Então eu sei como foi a vida, né, difícil, e sei que como foi a ascensão, né? A ascensão, e muita gente continua, muitas pessoas que eu conheci na minha infância, na minha juventude, continuam passando pelos problemas e continuam lá naquele lugar. E morando em Salvador, eu comecei a perceber também a grande diversidade e a grande disparidade, né, da divisão da renda nacional. A gente vê edifícios de 20, 30 andares e ao lado um casebre. E eu a concentração da riqueza, a má distribuição da riqueza nacional. Isso revolta, e isso está retratado em minhas obras. Isso está em forma de denúncia nas minhas poesias, nas crônicas, nos artigos que eu escrevo. Isso não consigo separar o Waldeck escritor, o Waldeck poeta, do Waldeck cidadão, do Waldeck ator social. E quais os poetas assim que te influenciaram mais? Drummond, Oswald de Andrade? Drummond, e o que enlouqueceu minha cabeça foi o Augusto dos Anjos. Quando caiu em minhas mãos aquelas poesias falando da crueza da vida, da dureza do dia a dia, da realidade, aquilo me fascinou de uma forma que toda a poesia que eu escrevia com métrica, com rima, eu quebrei tudo, comecei a escrever falando sobre a esquina, sobre o assassinato, sobre a fome, sobre o acidente de trânsito, a chuva, a seca, falando do que eu vi, né? Do Grande Sertão Veredas, né? Que retrata muito bem a realidade nordestina, e isso foi me fazendo cada vez mais consciente do papel que eu tenho como escritor, de não deixar passar nada sem denunciar. Então você, a sua característica principal é a denúncia das desigualdades, da injustiça social? Exatamente. Eu não consigo ver uma coisa, do ponto de vista social, está incorreta e eu ficar ali, tampar os olhos, tampar os ouvidos, tampar a boca. Mas eu escrevia e também por medo de ser preso, de ser torturado, eu escondia meus poemas, mas graças a Deus, hoje eu coloco tudo no papel, eu coloco tudo na internet e declamo em praças e participo de movimentos sociais sem medo. Então você é um artista completo? Quase completo. Eu até cheguei a fazer um curso de teatro na UFBA em Salvador por 1 ano e meio, mas depois eu percebi que realmente a minha arte é a escrita. A literatura. É a literatura. Waldeck, é importante também que os nossos telespectadores saibam que você tem um site, né, com o qual eles podem interagir. E você poderia nos dar o site?
É o www.galinhapulando.com. Por que esse nome Galinha Pulando? Não tem tio, não tem cedilha, não tem tracinho, não tem um underline. É fácil de memorizar. Não dá para perguntar, é com X, é com Z, é com S? É fácil, www.galinhapulando.com. Valdec, dentre os vários prêmios que você recebeu, um me chamou a atenção, que foi em função do apoio que você dá a movimentos homossexuais, dentre outros, sempre combatendo o preconceito. Fale um pouco sobre isso. Eu sou a pessoa que fala o que sente e que denuncia sempre, né? A pior coisa é você ver uma discriminação, você ver um preconceito e você não poder fazer nada para combatê-lo. Eu sempre escrevo em sites, sempre denuncio, sempre mando cartas, e-mails para ONGs, para o Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, para onde precisar, denunciando preconceitos. E esse trabalho meu foi reconhecido ano passado com o prêmio Luiz Motti de Cidadania Homossexual. Foi me entregue pelo grupo Gay de Feira de Santana, em reconhecimento a esse trabalho que eu faço há muito tempo já. Então, é a resignação que você tem face a qualquer tipo de preconceito que você vê, né? Exatamente. Agora, isso tudo está bem retratado nas suas obras. Claro. E além dessa coisa da questão racial, do preconceito de gênero, enfim, eu também combato a falta de cultura e a falta de livros. Eu promovo há 4 anos uma antologia poética que leva meu nome e que seleciona poetas do Brasil e do mundo, poetas iniciantes, os quais são selecionados e publicados em livros que são lançados em bienais pelo Brasil afora. A última edição eu lancei na Bienal do Livro de São Paulo. E eu encontro poetas de todos os cantos e recantos, encontro poetas do interior, da capital. Inclusive tem um rapaz, um jovem de 18 anos, é o Alex Bruno, de Salvador, um poeta brilhante que até então nunca tinha publicado uma poesia. E ficou super feliz de ser selecionado, entre tantos outros que eu consigo colocar em evidência. Ok, Valdec. Agradeço assim imensamente a sua participação aqui no Cidade de Realidade, esperando que em outras oportunidades você possa também nos brindar com a sua presença, com a sua cultura e que você tenha um sucesso cada vez maior para a honra de todos nós brasileiros. Muito obrigado pela sua presença. De nada.